Olá, queridos e queridas, sejam muito bem-vindos a esse que é o nosso primeiro encontro em vídeo do módulo de Psicologia Organizacional ministrado ao 7º semestre do curso de Psicologia. Estaremos abordando nesses encontros semipresenciais a temática 1 do nosso módulo, que se trata de liderança. Como vocês já sabem, o nosso primeiro encontro semipresencial foi destinado à leitura do material que vamos discutir hoje. Vamos lá? Ponto de partida para as nossas discussões, o que a gente precisa começar a entender, é que liderança é um fenômeno presente no nosso cotidiano. Mesmo as pessoas que nunca tenham trabalhado na vida, possivelmente já escutaram esse termo, ou conseguem identificar algum elemento ligado à liderança. Tendemos a associar liderança única e exclusivamente ou fortemente ao contexto organizacional, mas é necessário que nós ampliemos nossas perspectivas e comecemos a pensar que liderança está presente em todos os momentos de nossa vida, desde o nosso lazer, não apenas as organizações. Imaginem como o nosso material de leitura colocou, como adolescentes que julgam as criações, a forma como seus pais o criam. Isso é, sim, entender, contestar alguns elementos ligados à liderança. Pense, por exemplo, no churrasco de domingo, em que algum amigo ou alguma amiga toma a frente, para conseguir organizar, para que a gente possua, para que a gente consiga atingir os nossos objetivos, que é um churrasco de excelência, digamos assim. Podemos dizer, então, que a liderança não é apenas restrita ao ambiente organizacional. Primeiro ponto da nossa aula de hoje. A liderança é um fenômeno muito fácil de ser identificado. Os exemplos que a gente deu aqui, são bem importantes, claros, para a gente entender isso. Mas apesar dessa facilidade de identificar a liderança, é muito difícil de se definir e de descrever esse fenômeno. Mas nem por isso deixa de ser importante se estudar. Pelo contrário, é mais necessário ainda que estudemos e que entendamos esse fenômeno. No nosso material de leitura, Jackson e Perry, eles começaram falando sobre diferentes formas de se estudar, de se buscar entender a liderança. Existem diferentes maneiras. Você consegue pensar qual foi a primeira vez em que você começou a entender sobre liderança, ou escutar esse termo, ou saber sobre isso? É sempre bom a gente começar a pensar sobre como a gente começou a identificar esses elementos, a tomar contato inicial com esses fenômenos, para a gente entender a nossa relação com eles. Muita gente abomina a liderança, acha que liderança é uma coisa má, de gente ruim. Não, liderança é um elemento neutro. Como diversos outros, será positivo ou negativo, o que a gente faz com essa liderança. Mas voltando ao nosso material de leitura, Jackson e Perry, eles indicaram 5 maneiras básicas da gente estudar, entender liderança. Você se recorda dessas 5 maneiras? Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Inicialmente eles identificaram os processos de falar sobre liderança, seguido de ler sobre liderança, escrever sobre, observar líderes e, por último, mas não menos importante, praticar a liderança, exercer a liderança na prática. Vamos falar sobre cada um desses elementos. Falar sobre liderança. Praticamente todo mundo já fala sobre isso. É um tema de interesse geral. Seja você acadêmico ou não, seja um pesquisador, seja o seu pai, sua mãe, sua avó, seus amigos, dentro ou fora das organizações, as pessoas falam sobre isso. Até porque todo mundo tem opinião sobre isso, sobre tudo. Falam bem, falam mal, Pensa no seu último chefe, Qual era a impressão que você tinha desse sujeito? Possivelmente você avaliava esse gestor. Então você estava falando sobre liderança, você estava pensando sobre liderança. Ele era um bom ou um mau chefe, ou um líder? O que fazia ele ser um bom ou um mau líder, digamos assim? Já identificou, possivelmente também, que você seria um chefe melhor, um líder melhor do que os que você já teve, Muita gente acha que é muito fácil ser líder, Coisa mais fácil é dar ordens. Não necessariamente, gente. Também vai falar sobre isso ao longo da nossa disciplina. Outro elemento importante, como a gente colocou aqui, que a gente já julgou possivelmente a criação que a gente teve, Os contatos com nossos grupos sociais, quem organizou o grupo do WhatsApp, quem organiza isso, A gente trata e a gente fala sobre liderança, a gente lida com isso ao longo do nosso dia, do nosso cotidiano, muitas vezes sem se dar conta. A gente está falando, não utilizando talvez o termo liderança, mas falando sobre isso.
Então, o primeiro ponto já colocamos aqui. Falar sobre. Praticamente todo mundo fala, sem se dar conta muitas vezes. Segundo ponto, né, que Jackson e Perry colocaram sobre estudar liderança foi ler sobre liderança. Está aí uma indústria que é milionária. Né? Livros de liderança estão entre os best-sellers em diferentes épocas, né? Em diferentes contextos, em diferentes países. Você consegue se recordar de algum livro sobre liderança que seja best-seller, que você já tenha visto por aí? Existem vários. O Monge Executivo, A Arte da Guerra, Inteligência Emocional, Pipeline da Liderança, né? Diversos livros, esses são alguns apenas. Se você for buscar agora, nesse momento, na Amazon, que é uma das maiores, né, vendedoras de livros, digamos assim, né, lojas online de livros, e você colocar o termo liderança na busca lá inicial, você vai identificar que existem mais de 50 mil livros sobre liderança. Você tinha ideia disso? Mais de 50 mil títulos sobre liderança, né, que podem ser encontrados apenas nessa opção, digamos assim, apenas nessa loja. Há livros bons, há livros ruins, há livros com bastante conteúdo, com menos, com linguagem mais rebuscada, com uma linguagem mais acessível, né? Mas a gente julgar se um livro é bom ou é ruim vai depender dos objetivos que nós temos e do conhecimento que a gente tem sobre esses livros, digamos assim, né? Então, para isso é importante a gente começar a pensar, na hora que a gente for escolher um livro, por exemplo, sobre liderança, né? Por que a gente está lendo? O que a gente quer com esse livro, com essa informação, né? Os autores também trouxeram alguns elementos importantes, que algumas pessoas elas vão ler esses livros de liderança, livros sobre liderança, buscando alguma inspiração, eu brinco que estão buscando alguma luz, algum milagre, né? Vão buscar algum elemento ligado à superação, elas querem ver boas histórias, ler sobre boas histórias. Então, é um dos pontos que as pessoas utilizam para ir atrás desses livros, eles serem tão best-sellers, tão vendidos por aí, né? Um outro ponto também que os autores colocam é a importância e a necessidade de melhorar a própria autoestima. Como assim? Eu não sou um líder tão mal assim, né? Eu vou lendo aqui, tô vendo cada absurdo, eu não sou tão ruim assim, né? Então, melhora a nossa autoestima se a gente faz o mínimo do que a gente tá vendo ali. Já é, olha, né? Não sou tão ruim. Também serve para distração, né? Eu quero ler algo mais tranquilo, mas que seja importante sobre... Então a ideia é que a gente pode ter uma série de motivos para levar a gente a buscar esses livros, buscar essas fontes de informação sobre lideranças. Mas é importante a gente colocar que não apenas nos livros, né, sobre liderança, ou nesses livros até de autoajuda muitas vezes sobre liderança, que a gente vai encontrar fontes de informação. Existem outras diversas fontes de informação sobre. Existem os livros acadêmicos, existem os artigos científicos, existe uma série de fontes, as teses, as dissertações, os TCCs. São fontes muito importantes, os congressos em que a gente pode ir, que eles vão falar sobre liderança. Existe uma série de fontes acadêmicas importantes também para a gente lidar, para a gente entender melhor sobre esse fenômeno. Mas não só livros, existem outros elementos, além de livros e artigos. Filmes. Você consegue se lembrar qual foi o último filme que você assistiu, em que você conseguiu pensar em, nossa, como essa pessoa exerce liderança, boa ou ruim, bem ou mal, né? O que ela tem, que elementos são esses? E a gente não está falando novamente só de filmes ligados a empresas, né? Que é muito fácil a gente pensar da história do Steve Jobs, por exemplo, né? A gente tem uma série de filmes, Jerry Maguire, né? E mais antigamente falando sobre isso, se não me engano, década de 90 também, que falava sobre liderança, mas pensando em filmes gerais, né? Filmes infantis, por exemplo, Formiguinhas, fala sobre isso também, sobre liderança. Então, se a gente for começar a pensar dessa maneira, a gente nunca mais vai ver um filme, uma série de uma maneira como a gente via antes, né? Tem uma série muito conhecida, The Office, né? Que já passou em vários países, que mostra um líder que ele é terrível no que ele faz,
né? Assim como existem séries, existem filmes que vão botar líderes que são excepcionais e que a gente queria ser assim, ou que a gente queria ter esse líder. Pensando no contexto atual também, jornais são fontes muito importantes sobre liderança, né? Documentários também são fontes importantes sobre isso. Então a gente não precisa apenas se restringir a uma fonte de informação, a gente tem diversas fontes de informação. E o quanto é importante que a gente reflita também sobre esse material que a gente está consumindo. Ter uma visão crítica é tão importante quanto ter acesso a esses materiais, né? Sempre entendendo o que eu posso extrair de bom, mas o que não é tão bom assim também. Então, são pontos que a gente precisa pensar. Já falamos sobre 2 elementos, né, básicos sobre como estudar a liderança. Terceiro ponto que os autores trazem é escrever sobre liderança, que é um elemento difícil, né? Vocês já começaram a escrever trabalhos da faculdade, vocês já estão quase no final da faculdade. Aquele momento de você sentar para escrever sobre algum tema, muitas vezes é algo difícil de iniciar, não é isso? Imagina a liderança, que é um tema que já se escreveu tanta coisa, mais de 100 anos de história dos estudos sobre liderança. Então imagina, né? Nossa, quem sou eu para começar a escrever sobre isso? Mas mesmo tendo um monte de coisa sobre, ainda falta muito a ser escrito, pesquisado, publicado. Ainda existem muitos gaps, muitas lacunas na literatura, né? A sua história de vida pode ser um elemento importante sobre liderança, novamente com uma visão crítica sobre isso. Entendo que as pessoas têm muita curiosidade para entender sobre os bastidores, sobre o que acontece atrás dos panos, digamos assim, né? Essa curiosidade é muito grande e é um dos motivos também para esses livros venderem tanto. Então a ideia é que escrever também sobre isso é algo importante. O que você tem a contribuir, né, nos estudos sobre liderança, nos materiais de leitura sobre liderança? A quarta fonte, a quarta forma da gente entender é observar os líderes. A gente faz em maior ou menor grau isso todos os dias da nossa vida. Quando a gente começa a observar de maneira superficial, né, essas pessoas que exercem de alguma maneira liderança no nosso dia a dia, a gente analisa se a gente gosta, se a gente não gosta. Vocês lembram que a gente discutiu já em sala de aula sobre a definição adequada para o termo atitude? Vocês lembram o que é atitude? Lembra que atitude não é comportamento, né? Na cognição a gente tem atitude como um elemento interno, uma avaliação interna sobre algum elemento. Ela pode sim influenciar, ela tende a influenciar o meu comportamento. Se eu gosto ou se eu não gosto, isso vai me levar de uma maneira ou de outra, né, a me comportar. Então, em relação à liderança, à observação de liderança, observar esses líderes de uma maneira mais superficial, a gente acaba assim identificando se eu gosto ou se eu não gosto daquele líder, né? O que ele poderia fazer melhor ou não, o que eu faria no lugar dele. Mas é importante a gente pensar, né, que a gente precisa ir além desse elemento mais superficial. A gente precisa ir além dessas impressões iniciais, ter um olhar mais apurado, mais pormenorizado sobre esses elementos, né? Se questionar. E isso a gente precisa de paciência. Para a gente ir a fundo, a gente precisa analisar uma série de elementos. Senão, por exemplo, a gente pode se perder num erro básico de avaliação de desempenho, que é o erro de ressenticidade. Né? Não de ressentido, né? Mas de recente, né? Só vou lembrar dos elementos mais recentes para julgar aquele líder, por exemplo, o estilo de liderança dele. Então a gente precisa de tempo para entender, de paciência, de disposição para isso, porque senão a gente vai no automático mesmo, a gente tende a avaliar, né, no automático esse líder. A gente precisa fazer autoquestionamentos, né, sobre o que a gente está enxergando, sobre o que a gente está vendo. Se a gente não está enxergando apenas o óbvio, né, entender que nem sempre aquilo que a gente está vendo de início é o que a gente realmente precisa enxergar, digamos assim. Então, é muito importante observar. A gente aprende, né? A aprendizagem por imitação é um dos tipos de aprendizagem mais básicos que a gente tem. Desde criança, a gente aprende observando os outros fazendo, né? Muito comum, a gente possivelmente já escutou de pai e mãe, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Contradizendo. Só que a gente aprende também por esse processo. A gente aprende muito observando os outros. Então, tomar esse cuidado de repetir, né, nessa aprendizagem por imitação, elementos que a gente avalie
como importante de uma maneira mais apurada, não apenas com esse olhar de leigo. Vocês já são estudantes de psicologia, são quase psicólogos. A gente precisa, como eu já comentei na sala de aula, aplicar psicologia na nossa vida. A gente precisa entender mais sobre esses elementos para buscar ser pessoas melhores, né? Isso é muito importante. E por último, mas não menos importante, né? Estudar liderança, entender sobre liderança na prática. Você possivelmente conhece alguém ou é alguém que aprendeu sobre liderança na prática. Sabe que esse desafio é gigantesco, mas que é uma excelente maneira da gente aprender a liderar. Muita gente aprende a liderar na tentativa e erro, né? Com certeza já ouviram falar sobre isso. Vou tentando, se dá certo eu continuo, senão eu vou mudar. Mas a gente precisa ter muito cuidado nesses processos. É muito importante, é um meio muito prático, é um meio muito interessante da gente aprender, né? Por meio da prática. Mas essa prática ela precisa muito estar embasada, porque há muito em jogo. A gente precisa entender mais sobre liderança para sermos bons líderes também, né? Para que nós sejamos bons líderes. É muito importante que a gente busque sempre informação, que a gente busque sempre fontes muito acuradas, que ajudem a gente a entender melhor. Porque, por exemplo, estilos diferentes de liderança vão funcionar em contextos diferentes. Nem sempre uma pessoa que foi um líder excelente num contexto X vai ser um líder excelente no contexto Y. A gente vai discutir isso ao longo das nossas aulas, né? Então, a sociedade valoriza muito essa prática da liderança, tanto que muita gente separa a teoria da prática. A gente também já discutiu um pouquinho sobre isso, né? Que é muito importante juntar a teoria e prática e não separar esses elementos, né? Elas andam juntas, a teoria se constrói a partir da prática, das necessidades sociais. Assim como a prática, ela também tem, para ser eficiente, ela deve estar embasada, né, nessa teoria, nessa academia também. Elas têm que andar juntas, não são inimigas, né? São amigas, devem ser amigas. Mas a sociedade, infelizmente, ainda valoriza muito quando acertam, né? Os líderes práticos, digamos assim. Muitas vezes os pesquisadores de liderança, aqueles que estão na academia, que estão fazendo seus mestrados, seus doutorados, pós-doutorados, suas pesquisas na área, eles não são tão valorizados, né? Vocês já pararam para pensar de onde vêm essas pessoas que pesquisam sobre liderança? De que áreas elas são, quais são as suas formações? Um elemento importante da gente pensar é que liderança, ela é um campo, um elemento de investigação, ou deve ser interdisciplinar. A gente vai ter material construído de vários profissionais diferentes. Essa é uma das grandes riquezas que a gente pode colocar sobre liderança, né? O psicólogo, a gente que é da psicologia, a gente tem bastante publicação sobre liderança. Os administradores, né? Os sociólogos, antropólogos, os historiadores, os cientistas políticos, cada um com a sua visão, né? Com a perspectiva, com as perspectivas que a sua formação traz, vão enxergar esse fenômeno de maneiras diferentes. E muitas vezes o pontapé inicial para o sujeito se tornar um pesquisador, para ele buscar investigar mais sobre isso, vem de suas experiências de vida, suas próprias experiências. Porque na nossa experiência de vida, na nossa história de vida, a gente cria teoria sobre tudo. Vocês já pararam para pensar nisso, não é? A gente cria teoria sobre tudo que está à nossa volta. Por mais que sejam teorias muitas vezes simplórias, nossos atalhos mentais, a gente vai buscando formas mais simples de entender, né, esses fenômenos, os diferentes fenômenos com os quais a gente lida todos os dias. Inclusive para a liderança, a gente tem essa teoria implícita de liderança, digamos assim, né? Em poucos segundos a gente consegue lá avaliar se aquele líder é bom ou ruim, novamente, de uma maneira superficial, não de uma maneira mais pormenorizada, mais acurada, né? A gente consegue identificar ou criar, que cada um, se a gente perguntar, se eu parar para perguntar agora, nesse momento para você, que características um líder tem, ou que elementos fazem alguém ser um bom líder ou um mau líder, possivelmente a mesma turma, vocês colegas, vão ter características, vão pensar em aspectos diferentes do que formam um líder, eficaz, né? Um bom líder na sua visão. Isso tem a ver com a nossa história de vida, com tudo aquilo que a gente passou, com que nossas expectativas. E isso é muito importante para a gente pensar.
Então essas pessoas, elas chegam na academia, muitas vezes elas eram consultores, ou elas já estudavam isso, ou elas cresceram. Eu, por exemplo, né, estudo, sou psicóloga organizacional, e muito da minha vontade de estudar isso veio da minha infância, né, da minha experiência de trabalhar desde nova, né, de crescer, né, no meio do comércio. E isso me levou ao meio organizacional, dentre outros elementos que também me levaram, né, acabaram me levando a isso. Então é importante a gente entender. E você? O que te levou, né, a estudar liderança, a fazer psicologia, a estar estudando psicologia organizacional? Importante a gente sempre refletir sobre isso. Mas por que estudar a liderança? Né? Já que a gente está comentando sobre o que levou você a isso, por que se estuda? A gente já falou aqui, né, que o interesse sobre o tema ocorre dentro e fora da academia. A gente estuda a liderança tanto dentro quanto fora. Mas por que estudar liderança agora é muito importante? Jackson e Perry, os nossos autores, né, que vão acompanhar a gente nessa aula de hoje, eles disseram que existem vários motivos para a gente dizer que a liderança é muito importante ser estudada agora, né? Primeiro ponto é o que interesse crescente que a gente tem, né? Como a gente colocou aqui, a indústria milionária, né? Sobre os best-sellers, sobre as publicações sobre liderança. Há um interesse gigantesco das pessoas sobre esse tema. As pessoas querem ser líderes melhores, querem se entender mais sobre isso, né? Querem ser liderados melhores também, é muito importante. Então é uma indústria milionária que move muito dinheiro, né? Em todo o mundo, digamos assim. A gente só brinca que não muito para os pesquisadores, né? Mas a gente é apaixonado por isso. As universidades muitas vezes estão com centros de pesquisa sobre lideranças. Vocês já olharam, por exemplo, os títulos das teses e dissertações do programa de pós-graduação em Psicologia da Saúde da Metodista? Temos estudos sobre liderança em diferentes perspectivas, viu? Importante a gente sempre estar se atualizando também com material produzido na nossa própria instituição. O mercado de trabalho. Vocês já pararam para pensar o quanto o mercado de trabalho demanda de liderança? É muito grande essa demanda. Por exemplo, né, numa publicação lá do site empregos.com.br, trazendo para algo mais comum, digamos assim, né, eles fizeram um levantamento com 7 competências que são funcionais na carreira, ou seja, 7 competências muito importantes para que a gente se dê bem na carreira. E que muita gente não se dá conta disso. Uma delas é visão de negócio, a gente entender sobre negócio, é ser dono sem ser o dono, sabe? A gente entender como funciona, essa visão sistêmica, não focar apenas naquilo que a gente faz, até pra gente entender qual a importância do nosso trabalho. A gente precisa entender o negócio em que a gente está trabalhando, como ele funciona, né? Por exemplo, os processos de trainees nas instituições, né, servem também para isso. A pessoa que entra como um trainee, já falamos um pouquinho sobre, né? Os trainees são aqueles sujeitos ou que estão quase se formando ou recém-formados, em alguns lugares até 2 ou 3 anos de formado, que as empresas utilizam, né, essas pessoas que têm um certo conhecimento teórico, porque elas estão saindo das faculdades, mas elas ainda não têm muita experiência prática sobre isso. Muitas vezes, na visão das organizações, as pessoas não têm esses vícios, digamos assim, né? Então, elas podem ser moldadas do jeito que a organização precisa. De uma maneira positiva, digamos assim, né? Então a gente pode colocar que a visão de negócio é muito importante. O trainee, ele vai ter essa visão de negócio, ele vai entender o funcionamento do processo como um todo. Trabalho em equipe, muita gente morre de medo de trabalho em equipe, não quero trabalhar em equipe, professora. Trabalho em equipe é muito importante para o funcionamento, né? Para que a gente consiga trabalhar mais e melhor. As pessoas não sabem trabalhar em equipe, né? As dinâmicas de grupo estão aí para mostrar isso pra gente. Muitas vezes as pessoas acham que se dar bem numa dinâmica de grupo, por exemplo, tomar a frente, dividindo, separando, cada um faz o trabalho e pronto. Depende, muitas vezes a empresa não quer isso, a empresa quer que você saiba trabalhar em equipe, que você saiba discutir com seus colegas, que você saiba ouvir, e isso é muito importante. Em terceiro lugar dessa pesquisa, eles colocaram a liderança como uma competência fundamental e que as pessoas precisam apresentar, né? Então, o nosso tema é muito importante na atualidade.
Autoconhecimento, que também está ligado a todos os aspectos que a gente viu aqui. Eu preciso saber quais são os meus limites, eu preciso entender o que eu preciso melhorar, né? Quem sou eu, quais são as minhas ambições, quais são os meus potenciais, o que eu tenho de ponto positivo, o que eu tenho de ponto de melhoria, como eu vou melhorar, quem pode me ajudar nesse processo, quase um processo de coaching, né? Então, autoconhecimento é muito importante. Atitude, né? Nesse caso, a junção entre atitude e comportamento. Que quando a gente fala em chá, a gente tem o saber, que é o conhecimento, a gente tem o saber fazer, né? Que é a nossa habilidade, que é colocar em prática, e a atitude, que é o querer fazer, né? O avaliar aquilo positivamente para realizar as atividades, para influenciar o nosso comportamento, né? Uma outra competência é ser voltada ao resultado, é sempre focar, né, naquele processo, no que a gente precisa, no que a gente já tem, né, o que é necessário para chegar, para focar nesse resultado, para a gente atingir esse bendito desse resultado. E por último, mas não menos importante, a resiliência, o processo de adaptação. Eu preciso saber me adaptar às diferentes demandas, aos diferentes contextos, né? Aquela síndrome da Gabriela de nasci assim, cresci assim, você sempre assim, não funciona nas organizações. Eu preciso estar aberto ao novo, estar aberto à mudança, obviamente respeitando a minha individualidade, né? Mas estando sim aberto a esses processos. Então, uma boa liderança ela é importante para diferentes contextos. Ela é importante para os negócios, ela é importante, né, para o governo, ela é importante para os grupos e equipes como um todo, né? Ela é muito importante, inclusive, para a sua formação enquanto psicólogo. As pessoas tendem a entender o psicólogo como uma atividade solitária, né? No máximo 2 pessoas, mas não. É muito importante para você, psicólogo, ter sim essa noção de liderança. Você, em muitos momentos, vai trabalhar com outros profissionais. Então, é muito importante, né, que você entenda sobre liderança também. Além disso, a gente pode colocar como outros elementos, né, que justificam essa importância de estudar a liderança. O Burns, lá em 2005, elencou 2 eventos muito importantes para a gente, né, identificar essa importância cada vez maior da liderança, dos estudos sobre liderança. O primeiro ponto que ele trouxe é a noção de internacionalização desses estudos. Como assim? A grande parte das teorias, né, no contexto organizacional, principalmente, né, não só, mas como no nosso caso é organizacional aqui, elas foram criadas nos Estados Unidos. Vocês já pararam para pensar nisso? Boa parte das teorias de motivação, por exemplo, né, a teoria de motivação mais conhecida mundialmente é a teoria do Maslow, das necessidades, não é isso? Você possivelmente já viu sobre. Ela foi criada justamente nos Estados Unidos, na década de 50. Então a gente precisa entender que essa internacionalização ela enriquece os estudos sobre liderança. Então não só os Estados Unidos têm mais, né, informações para serem disponibilizadas, o mundo inteiro tem. Você, por exemplo, já parou para observar que boa parte das revistas científicas de psicologia, de administração, elas começaram de uns anos para cá a serem publicadas em inglês, unicamente ou também em inglês? Essa é uma forma que as revistas elas estão encontrando para buscar esse processo de internacionalização, de fazer com que os trabalhos produzidos aqui no nosso país, eles também sejam vistos lá fora. Então, além da internacionalização, que é o primeiro evento que eles colocaram, outro ponto que ele colocou, outro ponto importante, são as pesquisas de liderança serem entendidas como interdisciplinares. Existem vários profissionais de diferentes formações, como a gente colocou aqui, de diferentes áreas, podendo contribuir. Então agora a gente tem essa junção. Pensa, a gente sempre tem que falar de globalização. Então a globalização juntou, criou uma grande rede de colaboração entre pesquisadores, entre líderes também. E como é importante a gente perceber isso e a gente trabalhar de maneira conjunta. Existem hoje, por exemplo, os estudos transculturais, inclusive sobre liderança, para a gente ver se aquelas pesquisas iniciais se sustentam ou não, se aqueles modelos se sustentam ou não. Modelos que foram abandonados estão voltando, né, agora a serem estudados a partir desses processos interdisciplinares, a partir dessa internacionalização. A gente vai falar sobre isso na aula que vem, quando a gente começar a falar sobre a história da liderança. Então, vamos voltar aqui a focar sobre a importância de estudar esses fenômenos. Então já entendemos aqui, né, que liderança está em voga, liderança é um tema da moda, digamos assim, né?
não de maneira pejorativa, mas é um tema muito importante e emergente da gente estudar nesse momento. Mas nem só de coisas boas vive a área de liderança. Existem alguns problemas em se estudar liderança, né? Bess, lá em 2008, colocou que liderança é um dos fenômenos mais investigados nas ciências sociais. E um dos elementos, uma das justificativas, né, que esse pesquisador trouxe pra gente, para justificar, né, o porquê desse fenômeno ser tão importante e tão investigado, é que liderança é uma atividade universal, tanto dos seres humanos quanto dos animais. Já pararam para pensar que muitas espécies de animais existem a figura do líder ou do alfa, digamos assim, que vai orientar todos os outros integrantes? Então, não é um fenômeno restrito à humanidade, é também de diversos outros animais. Mas um dos problemas que a gente tem, mesmo com todos esses estudos, né, com mais de 100 anos de estudos sobre liderança, um dos calcanhares de Aquiles, digamos assim, né, um dos problemas dos estudos sobre liderança é justamente entender o que é liderança. Qual a definição desse fenômeno? O que é esse fenômeno de liderança? A gente brinca que essa é a pergunta de $1 milhão. Todo mundo sabe alguma coisa sobre liderança, mas ninguém chega a um consenso, inclusive os pesquisadores. É um tópico muito complexo, muito rico, mas também, né, como alguns dizem, é um vespeiro para a gente estudar. Tem muitos anos de pesquisa e existem alguns autores colocam que existem tantas definições quanto pesquisadores que se debruçaram, que se voluntariaram para investigar esse fenômeno. Então, a gente tem uma infinidade de definições. Para a gente fazer uma analogia para entender melhor isso, Day Antonax, na sua introdução a um livro, né, justamente um livro gigantesco, com colaboração de vários autores sobre liderança, eles disseram o seguinte, que estudar sobre liderança é como se você pegasse vários quebra-cabeças diferentes e você misturasse todas as peças e simplesmente pedisse para alguém, olha, toma aqui querido, toma aqui querida, monta isso, junta isso aqui tudo e tenta montar uma imagem só, mas uma imagem coesa, não é qualquer imagem não, tem que fazer sentido. Imagina a confusão. Sem contar que esse quebra-cabeça, ele tá o tempo inteiro em evolução, ele tá o tempo inteiro mudando, são novos desafios, são novas exigências que o mercado traz. Então, dependendo do contexto, a gente vai ter características diferentes. A gente pode dizer que liderança é um construto em constante evolução. E aí complica mais ainda, né? Então, a gente já colocou aqui que liderança é fácil de identificar, mas difícil de descrever e difícil de explicar. Então, muitas definições, né? Várias pessoas tentaram, né? Mas a gente tem uma série daqui, a gente vai começar a falar sobre algumas definições, alguns pontos que são bem importantes para a gente trabalhar aqui. Vamos lá? Stodel, lá em 1974, vamos numa definição histórica, digamos assim, para a gente pensar essas diferenças, né, diferentes definições. Lá em 1974, ele trouxe a seguinte definição. Liderança é o processo de influenciar as atividades de um grupo organizado em seus esforços no sentido de definir e cumprir objetivos. O que ele quis dizer com isso? A gente pode destacar alguns pontos básicos. Primeiro que liderança é um processo de influenciar. Né? O que é influenciar? Levar alguém a fazer alguma coisa, digamos assim, não é? Que talvez inicialmente ainda não fosse a intenção. Mas lembra que isso não necessariamente é algo negativo, mas influenciar é levar alguém ou algumas pessoas a realizarem algumas coisas. Então, é influenciar as atividades de um grupo organizado em seus esforços no sentido de definir e cumprir objetivos. Outro ponto que a gente pode destacar nessa definição é a característica interpessoal. Ou seja, para haver liderança, a gente precisa de pessoas ou de um grupo, correto? A gente não pode ter somente uma pessoa, ela vai ser líder de quem? De si mesma. A gente está falando sempre desse processo de interação. Então, para haver um líder, a gente sempre vai precisar de um liderado. E vice-versa também, a gente não vai ter liderado se não tiver líder, correto? Então, já temos alguns elementos importantes. Além disso, definir e atingir objetivos, né? Esse atingimento de objetivos, de metas, são critérios que são utilizados para a gente entender uma liderança eficaz. Se os critérios foram atingidos, a liderança pode ser entendida como eficaz, digamos assim. Então a gente tem essa definição. Destaquem também que aqui, liderança é tida como um processo, ok?
Nosso material de leitura também traz uma outra definição muito importante para a gente entender aqui. De 1985, do Peter Z. Austin, falando que liderança, né, eu trouxe um trecho resumido, que liderança significa visão, carisma, entusiasmo, amor, confiança, paixão, obsessão, consistência. Conseguiram entender a diferença entre essas duas definições? São definições para o mesmo fenômeno, mas são formas de enxergar o mesmo fenômeno. Olhem que a primeira definição que a gente colocou do Stott, na década de 70, ela coloca a liderança como um processo, ou seja, é um elemento, não é pontual, é um processo de liderança, ok? Já essa definição do Peter Z. Austin, a gente pode dizer que a liderança aqui ela é tratada como característica, como aspectos mais emocionais, passionais, não é? São praticamente opostos, se a gente for colocar aqui, né, comparar nesse contínuo de diferentes características de liderança, digamos assim, não é? Mas a gente tem outros pontos aqui que a gente pode trabalhar e deve trabalhar a respeito dessas diferentes definições. Lá em 2005, Grint disse que tradicionalmente se estuda a liderança a partir de 4 perspectivas básicas, pensando nessas definições. A primeira delas que a gente pode colocar é que a liderança como uma pessoa, a segunda, liderança como resultado, a terceira, liderança como posição e a quarta, liderança como um processo. Quando a gente coloca a liderança como pessoa, a gente está pensando em quê? Em características. Quem são esses líderes? Que características esse líder tem? A liderança, então, ela é a pessoa, ela é quem essa pessoa é. Fez sentido? Vamos para o segundo tipo. Segunda perspectiva, liderança como um resultado, ou seja, a liderança é aquilo que os líderes realizam, aquele objetivo final, digamos assim, aquilo que é o sucesso dele, o que é que eles entregam. Um grupo pode ser, o grupo bem-sucedido, se a gente estuda um grupo bem-sucedido, a gente está dizendo que a gente está estudando a liderança como resultado, porque eles são, né, um grupo bem-sucedido, eles tiveram uma boa liderança, digamos assim. Terceiro ponto que a gente pode colocar, terceira perspectiva, seria a perspectiva de liderança como posição. O que é que isso significa? Que a liderança ela existe a partir da posição hierárquica, por exemplo, né? Onde é que esse sujeito está para ser chamado de líder? Ele está num cargo de liderança, né? Então ele pode ser entendido como um líder. Numa empresa, por exemplo, se a gente for pensar em posição, a gente está falando de liderança formal muitas vezes, não é? Aquele líder que ele ocupa aquele cargo, aquele posto na hierarquia da organização. Então ele é um líder pela posição em que ele está. Por último, mas não menos importante, a liderança como um processo, ou seja, a liderança como as coisas acontecem. A gente pode colocar aqui esses elementos que são muito importantes para a gente, né? Então, o processo, como ocorre a liderança, e não a liderança só, o processo em que a liderança ocorre. Então, comparando aquelas duas definições que a gente viu, a gente tem uma que se encaixa na liderança como pessoa e outra que se encaixa na liderança como processos, ok? Espero que as coisas tenham ficado claras até o momento. Vamos falar de outras definições aqui sobre liderança, né? Uma bem conhecida é do Stephen Robbins, que é um dos grandes pesquisadores de comportamento organizacional, dos livros mais vendidos de comportamento organizacional mundialmente falando, né? Ele coloca a liderança como a capacidade de influenciar um grupo em direção ao alcance de resultados. Então, liderança como uma capacidade, como um saber fazer desse sujeito, ele colocar isso em prática, né? O Napick, lá em 2008, também trouxe a liderança como a capacidade de influenciar as pessoas por meio de ideias, exemplos, ações e fazer com que elas atinjam suas metas, suas propostas ou passem a acreditar em crenças ou conceitos que antes elas não acreditavam, por exemplo. Então, essas duas definições a gente pode colocar como características principais dela essa noção de capacidade, de característica de alguém, digamos assim. São pessoas que podem influenciar outras pessoas a partir de seus discursos, a partir de suas ações, a partir de seus exemplos, né? Fazendo com que essas pessoas atinjam aquilo que é esperado delas, por exemplo. Então, trouxemos aqui até o momento diferentes definições sobre liderança. E para finalizar o nosso encontro de hoje, vamos para 3 perguntas muito comuns, segundo, né, os nossos autores, Jackson e Perry, que os estudiosos sobre liderança costumam ouvir bastante. Primeira pergunta que eles colocam é a seguinte:
As pessoas nascem líderes ou elas se tornam líderes? O que vocês acham? Vocês já pararam para pensar sobre isso? A gente nasce líder, a gente nasce com características de liderança ou a gente desenvolve isso? Ou uma coisa não exclui a outra, ou eu posso sim ter essas características. A liderança é um dom? O que você acha? Possivelmente algumas pessoas têm mais facilidade, né, para exercer cargos de liderança, para exercer uma liderança eficaz, digamos assim. Mas será que apenas essas pessoas que têm esse dito dom da liderança podem se tornar líderes? Se a gente for pensar que apenas as pessoas que têm esse dom, apenas as pessoas que nascem com essa propensão talvez à liderança, será que se só elas pudessem ser líderes, toda a indústria de desenvolvimento de lideranças estaria fadada ao fracasso, cairia por terra todos esses processos de desenvolvimento de líderes aí, que também é uma área muito fértil para os profissionais da psicologia, a gente trabalhar com desenvolvimento de liderança. Eu mesma já trabalhei, né, com programas de desenvolvimento de lideranças em diferentes contextos, né? Então isso é muito importante. A gente pode dizer que os dois elementos são importantes. Alguns vão ter mais facilidade, alguns vão ser praticamente autodidatas nesse processo, enquanto outros vão, né, se beneficiar muito desses processos de desenvolvimento de liderança. Na verdade, a gente pode juntar então os dois aspectos. As pessoas podem sim nascer com alguns elementos, mas é muito importante a gente pensar, é quase a discussão do inato e do adquirido. Vocês já discutiram isso na psicologia com certeza, né? Quando a gente fala em inato, é que a gente nasce com, né, elementos ligados à nossa genética, muitas vezes, né? E aí a gente pode dizer que características de personalidade elas têm sim um fundo genético, mas quer dizer que apenas o fundo genético é necessário, é importante para que a gente apresente esses comportamentos? Não, né? A gente vai dizer o seguinte, que é como se o inato e o adquirido andassem juntos. Eu possivelmente tenho essas características inatas, né? Mas eu preciso que o contexto, em que o meio em que eu estou inserido, me faça desenvolver, faça apresentar essas características. Então fica tranquilo. Se você acredita que não tem vocação nenhuma para ser líder, a gente pode mudar isso. Se você desejar, a gente pode sim trabalhar esses aspectos de desenvolvimento de liderança. A segunda pergunta que os nossos autores colocam como uma das mais realizadas, né, para quem estuda liderança, é a seguinte: o que faz alguém ser um bom líder? Né? O que torna alguém um líder eficiente? A gente já começou a discutir sobre isso aqui, mas a resposta para essa pergunta, também de $1 milhão, vai depender da nossa perspectiva. Como assim? A gente está falando da visão do senso comum ou da visão da ciência? É muito importante a gente pensar, né, que são elementos diferentes. Quando a gente fala dessa visão do senso comum, a gente está falando basicamente de uma abordagem mais indutiva, ou seja, uma abordagem que vai buscar verdades absolutas, né, de olha, vou usar a minha experiência como régua, por exemplo, né, de que eu acho que um líder, para ser um bom líder, tem que ter tais características, então eu vou atrás dessas informações. Cuidado com isso. Mas, em geral, esses autores trouxeram algumas informações importantes pra gente aqui, né? Que o senso comum tende a colocar, por exemplo, confiança, uma pessoa que seja, né, confiante, que tenha autoestima, que tenha confiança na própria eficiência, que a gente chama de autoeficácia também, um sujeito que ele acha que ele vai conseguir fazer aquilo, então ele vai conseguir mais facilmente, né? A confiança ou autoconfiança desse sujeito. A gente pode falar também em integridade, uma pessoa íntegra seria um bom líder na visão do senso comum. Outro elemento importante que a gente pode trazer aqui seria a noção de conexão, a pessoa que consegue se conectar com as outras pessoas, se conectar com seus liderados. A flexibilidade, são pessoas que se adaptam a diferentes ambientes, e isso também é muito importante, né? E também tem uma aspiração, digamos assim, ou seja, é o sujeito que ele busca, que ele quer, que ele deseja aqueles elementos, e isso também é muito importante para o senso comum, digamos assim. Mas e para a ciência? O que a ciência coloca? Aí vai depender também da perspectiva. A gente vai falar aqui ao longo das nossas próximas aulas sobre diferentes teorias, né, de liderança, diferentes formas de enxergar o líder. Uma delas, por exemplo, que está sendo retomada nos últimos anos, né, nas últimas décadas, é a teoria dos traços de liderança. A gente vai falar sobre isso, principalmente depois de maiores investigações e da descoberta, por exemplo,
nomeação, digamos assim, né, da criação da teoria dos traços de personalidade, dos grandes traços de personalidade. Vocês já ouviram falar do Big Five, não já? Os grandes fatores, 5 grandes fatores de personalidade. Então, a gente vai falar sobre isso mais especificamente nas nossas próximas aulas. Então, novamente, o que faz alguém ser um bom líder? Essa resposta, essa pergunta é $1 milhão, a resposta dela, e a gente vai falar sobre, né, buscar algumas informações sobre ela ao longo dessa nossa temática nesse semestre, ok? E por último, mas não menos importante, a terceira pergunta que os autores colocam é: existe diferença entre liderança e gestão? É tudo a mesma coisa? São coisas diferentes? Também depende. Depende da perspectiva que a gente vai investigar isso. Para alguns autores, mesma coisa, são sinônimos. Para outros, não. Em geral, se entende como fenômenos interligados, possivelmente diferentes, mas que eles mantêm alguma ligação. Por exemplo, Donald McGannon, que é um executivo muito conhecido, ele diz que liderança é ação e não posição. Quando ele fala disso, ele está diferenciando liderança, digamos assim, né, entre formal e informal. Já ouviram falar nesses dois termos, não é? Liderança formal é aquela liderança pelo cargo, pela posição, como a gente colocou. Lembram quando a gente colocou lá dos diferentes modos de ver liderança? Liderança como posição? Então, é esse ponto aqui. Liderança formal, ela tem a ver com a posição do indivíduo nessa organização. Em que local ele se encontra, qual a posição dele nessa organização. Quando a gente fala em liderança informal, a gente não está falando de posição. A gente está falando de exercer a liderança em si, de influenciar as outras pessoas para atingir os seus objetivos, independente do cargo em que você está. Muitas vezes ela tem um poder de perito, né? Ela é bem vista, ela tem alguma identificação dos liderados em relação a ela. Então, uma diferença básica que a gente pode colocar aqui, né, quando a gente fala entre liderança e gestão, ou entre liderança e gerenciamento, digamos assim, a gente pode dizer que basicamente são coisas diferentes, sendo que um sujeito ele pode ser líder sem ser gestor. Entendem? Eu posso ser um líder, eu posso orientar outras pessoas, eu posso influenciar outras pessoas sem estar em um cargo de liderança. Eu posso estar entre os meus iguais e eles me escutarem mais muitas vezes do que um líder um gestor que está naquele cargo, que deveria ocupar um cargo de liderança. Nosso material de leitura ele faz uma análise muito importante, ele traz uma informação muito importante, que muitas vezes se coloca o líder como mocinho e o gestor como bandido. Não é essa a ideia, né? Como nos filmes, a visão mais romântica da história. Não é isso. Quando a gente fala em líder e em gestor, é importante que a gente tenha essas duas figuras. E mais do que isso, se possível que os dois estejam na mesma pessoa, digamos assim, que a mesma pessoa ela consiga ocupar um cargo de gestão e ser líder. E assim conseguir atingir melhor, conseguir, né, trazer melhor, chegar melhor a esses processos, né, trazer informações mais importantes. Queridos e queridas, chegamos ao final dessa nossa aula semipresencial de hoje, em que discutimos diferentes elementos, trabalhamos sobre a importância, discutimos sobre a importância de estudar, de entender liderança, tanto para os leigos quanto para os acadêmicos, para os estudiosos do assunto. Entendemos que liderança não está restrita exclusivamente ao contexto organizacional, né? Discutimos também diferentes formas de enxergar a liderança, falamos também sobre perguntas que permeiam, né, que são feitas a pesquisadores de liderança. Na nossa próxima aula a gente vai falar sobre história da liderança. A gente precisa entender de onde ela veio para a gente entender o contexto, a situação em que a gente está nesse momento nos estudos de liderança. Vamos falar sobre diferentes teorias de liderança e como elas podem ajudar os líderes a se tornarem mais eficazes, mais eficientes na hora de exercer as suas atividades. Espero que você tenha gostado do nosso encontro de hoje. Qualquer dúvida, nós teremos momento na nossa aula que vem, na nossa aula presencial, para falarmos sobre quais foram as impressões e as dúvidas que nós tivemos sobre essa nossa videoaula, ok? Até lá!